Muito bom estarmos juntos nessa manhã. Hoje é a nossa última lição dessa série, né? Vivendo com propósitos. E vou até fazer um trocadilho aqui, né? Nós vamos fechar com chave de ouro. Não, regra de ouro, né? É o título da lição de hoje, regra de ouro. E vamos fechar com chave de ouro também, porque Deus nos permitiu a gente estar aqui, né? Em todos esses domingos, em todo esse curso, né? Desse viver com propósitos, em adoração, mandato cultural, a criação que Ele fez para nós, mandato social, o nosso relacionamento uns com os outros. E essa última lição ainda tem a ver com esse mandato social, né? Do nosso relacionamento uns com os outros. Então, vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 7. Deixa eu ver os versos aqui. Verso 7 ao verso 12, que é o nosso texto básico, tá bom? Mateus 7, 7 a 12. Antes nós vamos orar. Pedro, você ora conosco? Bem-vindos aí. Senhor Deus, nos abençoe, por favor, nessa aula, que a gente possa aprender e colocar em prática depois as coisas, tanto aqui dentro, quanto fora também, com amigos, com o objetivo de trazê-los para te conhecer mais. Nos perdoa os pecados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pedro. Muito bem, queridos, vamos acompanhar aí o texto, Mateus 7, de 7 a 12, diz assim, palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amados, verso 12, essa é exatamente conhecida aí, né, como regra de ouro. E se a gente pensar bem nessas palavras, queridos, a gente podia dizer assim, isso que é ser crente. O que você quer que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser perdoado? Perdoe. E assim vai. Você pode colocar várias ações, porque a vida cristã é exatamente isso. A vida cristã, ela precisa ser dinâmica, né? Então, a palavra, queridos, que nós vamos guardar nessa manhã, vai ser exatamente essa. Faça. Porque foi exatamente isso que Jesus falou. Tudo que você quer que os homens vos façam, a continuidade, fazei. Então, a vida cristã, dentro desse mandato social, né, que é o relacionamento com os outros, está exatamente baseado nessa palavra, nesse ensino de Jesus. Então, é uma regra positiva, né? Faça. A Bíblia tem regras negativas também.
não, né? E está lá em Mateus, logo no 7, no primeiro versículo, não julgueis. Então, é uma regra negativa. Mas aqui a gente tem a regra positiva. Faça. É o fazer. É o operar, né? Então, foi essa exatamente a regra de ouro que Jesus nos ensinou aqui no Sermão do Monte, e ele, de uma certa maneira, esse é o ensino principal, né? Então, tudo aquilo que a gente vê no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, a gente pode dizer que está centralizado nessa regra. Então, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, né? Então, é dentro desse mandato pessoal. E, queridos, para a gente pensar inicialmente, é que nós somos todos iguais. Então, a gente precisa entender isso aí nesse mandato social. Não tem status social, não tem, assim, outras condições, até as condições naturais, né, que hoje se fala muito, né? As condições naturais, afrodescendentes, aquela coisa toda. Mas não tem isso. Rico, pobre, escravo, livre, as raças, as condições naturais. Paulo vai dizer que Cristo é tudo em todos. E aí, a gente... porque, na verdade, essa questão de desigualdade, ela promove o quê? Distanciamento, né? Então, as pessoas começam a ficar distantes, né, uma das outras, e, ao mesmo tempo, agrupadas em classes. Mas Jesus não ensinou assim para nós, não. Aliás, a gente vê, conforme lá Tiago 2,9, isso quer dizer exatamente o quê? Acepção de pessoas. Então, diante de Deus, queridos, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. E aonde nós, redimidos por Jesus, onde que nós vamos entrar aqui? Exatamente na nossa fé, na nossa vida com Deus. Então, na nossa vida com Deus, o exercer da nossa fé tem que ser exatamente esse, mostrar para os nossos semelhantes que nós somos todos iguais. Não há acepção de pessoas. Então, a nossa nova vida em Cristo, ela elimina essas diferenças. Ela elimina essas diferenças. Porque Cristo é tudo em todos. Está lá em Colossenses 3, verso 11. Né? Então, é exatamente nesse aspecto que entra o ensino de Jesus aqui no verso 12. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, fazei, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está mencionando aqui a Bíblia do Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. Então, queridos, isso é palavra de Deus para nós. O que você quer que alguém te faça, faça você a ele, né? E aí a gente pode até pensar assim, puxa, mas a gente leva cada pancada muitas vezes, né? E aí a gente muitas vezes quer dar o troco na mesma moeda. Não. Então, o que Jesus ensinou, né? Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim amontoarás brasas vivas na sua cabeça. O cara vai ficar com a consciência, puxa, isso é exatamente o amor, né? Isso é exatamente o amor. Eu levei tanta pancada e eu estou abençoando aquela pessoa.
Então, mandato cultural, queridos, para nós, é exatamente assim. Porque nós temos o amor de Deus, né, no nosso coração. Então, a palavra-chave, qual que é mesmo? Ninguém vai falar? Faça. Essa é a palavra-chave, irmãos, para hoje de manhã. Queria que vocês guardassem isso no coração. Então, fazei, pois, faça. Né? Fazer o quê? Em que termos nós vamos fazer? Então, é o que a lição traz para nós hoje. E o primeiro ponto aqui vai dizer o seguinte: faça o que Deus faz por você. Uma questão importante, queridos, que na nossa vida cristã, nessa dinâmica, a gente precisa fazer intencionalmente. Fazer com intenção. Olhar o que está acontecendo e realmente fazer. Dar aquela palavra de esperança. Isso tudo é o quê? Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então, faça o que Deus faz por você, ou o que Deus fez por você. E aqui, uma pergunta também, para nós guardarmos. Qual seria o sentido aqui, queridos? Como devemos tratar os outros? Essa é a questão central aqui. Como que nós devemos tratar os outros? E o texto de Mateus vai dar para a gente aqui. O que Jesus ensinou? Parece até mensagens, Mateus 7, de 1 a 7, com Mateus 7, de 7 a 12. Parece até coisas diferentes, mas é o mesmo contexto. Jesus vai começar dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Né? Crítica hoje é uma coisa assim, fora de série, né? Qualquer coisinha. Né? Então, é o que Jesus ensina: não julgueis, para que não sejais julgados. Isso tem a ver com tratar os outros. Né? Tem a ver com tratar os outros. Porque com o mesmo julgamento, né, com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha a sequência, queridos. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus vem tratando, queridos, desse como a gente tratar as pessoas. Né? E aí, o que ele faz? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens a trave no teu? Então, é assim. O que Jesus está dizendo aqui? Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. E ele fala assim: olha que pesado. Hipócritas. O que é hipócrita? É aquele que tem uma máscara assim. Então, por dentro tem por fora aparece o quê? Né? Rostinho bonito e tal, mas por dentro é algo sofrível, né? Vamos dizer assim. Então, tira primeiro, né, a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso é como é que a gente deve tratar os outros. E aí ele fala, né, na sequência: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Né? O que quer dizer isso, queridos? Não deis aos cães e porcos. Cães e porcos ali, queridos, eram animais desprezados. Né? Hoje não é assim, né? Hoje a gente tem o mundo pet, né? Brincadeira. Mas naquela época, cães e porcos eram desprezados e significavam
os ímpios. Os ímpios. Então, queridos, quem odeia o que é santo, não deve receber o que é santo. Então, às vezes a gente trata com pessoas assim, né? Então, não dá não. Né? É isso que Jesus está dizendo aqui. Como tratar uns aos outros. Aí segue o texto. O texto que nós lemos, né? E aqui, nós vamos entrar exatamente... O que Jesus faz aqui, né? Falando de como tratar uns aos outros, né? Orar. Porque Jesus menciona que o pedir são coisas que nós necessitamos. O buscar, nós nos empenhamos, né? Naquilo que nós precisamos, naquilo que nós queremos. E o bater é o insistir, é se aproximar de quem nós estamos pedindo. Então, Jesus nos chama a oração para a gente lidar com os outros, né? Então, tudo isso, na verdade, é exatamente esse faça o que Deus fez por você. Então, é a dinâmica da vida cristã. E a gente tem dois aspectos aqui, dentro dessa parte, né? Primeira coisa é fazer o que eu quero que me seja feito. E aqui Jesus vai nos ensinar algo que Ele demonstrou, né, por nós, que é o seu amor. Então, amados, é o amor que define tudo isso. É o amor que define tudo isso. Então, quando a gente pensa na lei, a gente vê os 10 mandamentos, né? Lembram lá dos 10 mandamentos? Os primeiros mandamentos, eles vão mostrar a nossa vida com Deus, né? Não terás outros deuses de mim, não farás para ti imagem de esculturas, aí vai seguindo. E os outros mandamentos, eles vão definir para nós a nossa vida com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás. E quando a gente olha para a lei friamente, a gente vai dizer, não matarás. O não matarás sem o amor é simplesmente a gente deixar de tirar a vida de alguém. Mas quando Jesus ensinou e pregou o amor, o não matarás, ele vai mudar. O não matarás com amor é cuidar e preservar a vida da pessoa. Note como é diferente a questão? Então, o amor, ele vem o quê? Ampliar, né, essa lei. E, se Jesus nos amou, queridos, então, fazer o que Deus fez e faz por você. Se Jesus nos amou, como é que nós vamos deixar de amar o nosso próximo, o nosso semelhante? Então, exatamente essa, queridos, é a regra de ouro, né? Então, nós não tratamos com a lei pura e simples, fria, porque nós estamos na graça, queridos. Nós estamos na graça. Então, olhar para o nosso semelhante, nós vamos olhar com o amor de Cristo, com o amor que Ele me amou. Com a sua graça salvadora, com o seu perdão manifestado na minha vida, na sua vida, pelo seu sangue. É assim que nós vamos olhar para o nosso semelhante. E é assim que a gente deve tratar, né? Os outros, né? Então, fazer o que Deus fez por você e o que Deus faz por você.
porque Ele está operando maravilhas na nossa vida. Nos dá o que precisamos, nos sustenta, nos abençoa, dirige as nossas vidas. E é exatamente isso que esse mandato social de tratar as pessoas, né? Então, preservar a vida, aqui, né, no caso, e fazer o que ele fez, né? O que Ele faz por nós, né? Deus nos dá tudo o que nós precisamos, amados. A cada dia, Deus tem providenciado tudo aquilo que nós precisamos. Se Deus nos deu perdão, nós vamos o quê? Perdoar. Paulo ensinou isso. Perdoai assim como Cristo Jesus os perdoou. Então, faça. E siga a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Jesus manda perdoar, então nós vamos perdoar assim como Ele perdoou. Nós somos todos iguais perante Deus. E com a nossa fé, é esse mandato social que a gente deve exercer. É esse mandato social que a gente precisa exercer. Então, e aí, nós vamos ter as parábolas, né, que estão aqui na revista. Vamos lá, Mateus 18, 23 a 35. Abra aí. Olha lá, Mateus 18, 23 a 35. Olha o ensino de Jesus e o que aconteceu aqui. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Naquela época era grana, viu? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Olha a sequência. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 1.000 talentos para 100 denários, queridos, é muita coisa, muita diferença. Tá? Não sei, a gente medir isso aí, mas 10.000 para 20 reais, talvez. Vamos lá. Saindo, porém, aquele servo, né, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então, ele foi perdoado por uma dívida enorme. E aí estava importunando o outro: paga aí o que você me deve, rapaz. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Olha, a história se repete aí, né? Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Isso é Bíblia, queridos. Isso é palavra.
e nós obedecemos essa palavra. Olha que história. Olha que história. Então, é exatamente esse o nosso mandato, queridos. Exatamente esse. Então, nós somos perdoados de dívidas tão grandes e muitas vezes nós não perdoamos as pequenas. Isso acontece muito. Mas a gente vai para o segundo ponto. Mandato social, como tratar uns aos outros. Esteja ao alcance. Às vezes a nossa tendência é o quê? Se afastar, né? Mas Jesus está nos ensinando aqui, esteja ao alcance. Sabe por quê? Porque Deus está ao nosso alcance constantemente. Desde o Éden é assim, queridos. Porque quando nossos pais pecaram, Deus chamou, né? E aí, onde é que vocês estão? Deus nos alcançou. Então, se Deus nos alcançou, a gente precisa estar ao alcance das pessoas. A gente precisa estar perto das pessoas. E o que eu e você podemos fazer? Porque a palavra hoje é o quê? Faça. Faça. Então, Deus está ao nosso alcance. Aí a gente lembra o Natal, né, queridos? Jesus veio até nós. Jesus nos buscou. Ele nos alcançou com seu amor. Então, o que mais a gente pode fazer? Em gratidão a tudo isso, é estar ao alcance das pessoas. Igual aquelas pessoas no supermercado, né? Posso te ajudar? Né? É assim que a gente tem que ser, queridos. É assim que nós temos que ser. Então, Jesus veio e nos buscou com amor, né? E aí Jesus vai dar um outro ensino, queridos, que a gente conhece muito bem, a parábola do bom samaritano. E aí entra aquelas rixas, né? Judeus, samaritanos, que não se davam, aquela coisa. A gente conhece muito essa história, né? E Jesus mostra aqui que o alcance ele é, de uma certa maneira, ampliado. Porque ele vai dizer o seguinte, Mateus 5,46. Quem pode ler aí para nós? Mateus 5,46. Mateus 5,46. Então, queridos, a gente ama a nossa família, não ama? Bom, às vezes dá umas confusãozinhas aí, né? Mas a gente eles estão próximos de nós. Então, que recompensa há nisso? Né? Olha o que Jesus está enfatizando para que a gente esteja ao alcance. Né? E aí, como a gente mencionou, amar o inimigo. Né? Essa é a lei e os profetas, queridos. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Né? E Jesus, ele provou esse amor por nós, queridos. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o ensino de Jesus está ligado, se a gente é mau, a gente sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, ainda mais Deus vos dará aos que lhe o pedirem. Então, Jesus enfatizou essa
essa questão, né? E para a gente estar ao alcance das pessoas, né? Então, aqui não é tão somente não fazer mal ao próximo. Tudo bem, eu não faço mal ao próximo, ok, mas é fazer o bem. Então, o alcance aqui está ampliado, né? Então, eu simplesmente não fazer o mal ao próximo, ok, estou cumprindo aí a lei. Mas Jesus vai além. Fazer o bem. Provérbios vai dizer lá, fazer o bem a todos. Sempre. Então, esse é um mandato social para nós. É estar ao alcance. É estar ao alcance. E, amados, Deus nos dirige, viu? Para a gente estar ao alcance de pessoas. Naquilo que a gente faz, naquilo que Deus nos deu, né? Os nossos dons e talentos, né? Aonde nós estivermos, Deus nos dirige para estar ao alcance das pessoas. E exatamente esse é o mandato, né? É o mandato. Então, esteja ao alcance. Esteja ao alcance, né? Então, hoje se fala muito nas empresas, tudo mais, em que? Proatividade. Então, a gente precisa ser proativo. E para ver necessidades, para atuar, para poder ajudar o irmão, né? Para estar com pessoas necessitadas, né? E aqui ele vai fechar, queridos. Atenda. Está vendo que são palavras sempre dinâmicas, né? Faça o que Deus fez por você, esteja ao alcance, é dinâmico isso. E, finalmente, atenda. Né? Então, o verso 11 que nós lemos aqui. Se vocês são maus, né? Sabeis dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai. Né? Então, queridos, nós temos condições de atender e abençoar pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor faz isso conosco. Nós temos essa condição de poder abençoar pessoas. Deus fez isso conosco, queridos. Em Cristo Jesus. Amados, nós somos abençoados por sua graça. Nós somos destinados para a glória. O que a gente pode fazer? Nós temos a condição de atender. De atender. Então, se Deus nos atende, nós vamos atender a quem precisa. Mais um verso aqui, queridos, para guardarmos. 1 João 3,17. Quem puder ler para nós. Já estamos seguindo aqui para o término. Atender a quem precisa. 1 João 3,17. Então, os recursos Deus nos dá. E se a gente vê alguém padecendo e não fizer nada, como vai permanecer o amor de Deus, né? no nosso coração? Então, é o atender. É o atender. Irmãos, eu estava preparando aqui uma lição, né? E eu estava pensando, queridos, é desafio isso para nós. É desafio para a igreja, né? É um grande desafio de atender
pessoas que precisam, né? Atender com aquilo que Ele nos deu, Ele nos tem dado. Então, a igreja, ela vai se movendo com isso. Porque isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E eu estava lembrando aqui, não sei se os irmãos já ouviram falar, do Pacto de Lausanne, que reúne crentes do mundo todo, né? E a ideia central ali é evangelização mundial e atender o evangelho todo, né? O evangelho integral, porque Jesus não só é o principal, que é a pessoa ser redimida por Cristo, mas as suas necessidades. Então, o evangelho todo, a todo homem. Então, a gente vê isso nas nações aí afora, missionários se mobilizando, né, em tantas necessidades, em crianças sendo abusadas, em pessoas com fome. Então, esse pacto, né, de proclamar o evangelho todo integral, né, a todo homem. Então, tratar de assuntos difíceis de se lidar, pessoas viciadas, pessoas encarceradas. Então, o evangelho todo, né, a todo homem. Então, queridos, concluímos aqui. Deus em Jesus, Ele nos liberta, nos redime, nos perdoa e atende às nossas necessidades. E nós somos o instrumento para atender essas necessidades do homem caído em seus pecados. De uma forma o quê? Integral. Então, faça o que Deus fez por você. Esteja ao alcance e atenda. O que você quer que os homens vos façam, fazeis vós a eles. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse desafio, Pai, que nós temos de fazer o que Deus fez por nós, de atender e, Pai, de poder estar ao alcance, Pai, das pessoas. Modifique, ó Pai, talvez aquilo que esteja fazendo com que a gente esteja longe das pessoas, para que a gente possa chegar mais perto, olhar, ó Pai, com um olhar de misericórdia, sempre baseados no Teu amor, ó Deus, e fazer não como se fossem boas obras, ó Pai, porque nós não fomos salvos assim, nós somos salvos pela graça. Fazer porque amamos ao Senhor, fazer porque Deus nos amou e nos ama abundantemente. Cuida de cada um de nós, abençoa a Tua igreja, Senhor, em cada projeto, ó Pai, nesse sentido, de proclamar o Teu Evangelho em diversos meios, ó Pai, diversos canais, e nos fortaleça, ó Pai, para podermos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Dá Tua bênção para a igreja, Tua graça, Tua direção. Fica conosco, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, não saiam. Peraí. Fui informado que nós temos as revistas para o domingo que vem, já que a gente terminou essa. O Alexandre, cadê o Alexandre? Ele me falou aí. Está aí? Ah, tá. Então, ele está indo lá. Deus abençoe, queridos. Ótimo domingo aí para todos. E vamos seguindo.
Mas, ó, não vai embora não. O Eli vai trazer aí as revistas, tá bom?